Em um mundo onde o teatro do conflito está em constante mudança, a linha de frente na Ucrânia oferece um relato fascinante de estratégia, resiliência e reviravoltas inesperadas. Imagine isso. É um dia em maio de 2025 e a atmosfera está carregada de antecipação à medida que os relatórios chegam das paisagens devastadas pela guerra da Ucrânia. O foco hoje está em duas regiões críticas: Zaporizhzhia, no sul, e as áreas de Kursk e Sumy. A tensão é palpável. As apostas são altas enquanto as forças russas fazem seu movimento. Agora, imagine que isso não é apenas uma atualização de notícias, mas um convite para explorar as intrincadas dinâmicas da guerra moderna. Antes de mergulharmos mais fundo no coração desses desenvolvimentos, lembre-se de que apoiar análises e insights contínuos é tão simples quanto se inscrever e se manter conectado com a narrativa em evolução. Então, vamos nos aprofundar na essência do campo de batalha, começando pela volátil região de Zaporizhzhia. Aqui, o exército russo fixou seus olhos na área de Piatykhat, perto de Kamiansk, avançando com agressividade calculada. Seu último alvo? A pequena cidade de Mali-Sherak, adjacente a Cherb. Relatórios recentes indicam que as tropas russas conseguiram romper as defesas iniciais, tomando as primeiras ruas desse local. Isso marca a continuação de ganhos anteriores, com os russos avançando aproximadamente 25 quilômetros em vários dias. A pergunta que paira: eles conseguirão garantir Mali-Sherak inteiramente? E qual será seu próximo movimento? A história de Zaporizhzhia é repleta de conflitos. As forças ucranianas já haviam feito progressos aqui, capturando cidades como Piatyatki e outras, apenas para esses avanços serem revertidos por contra-ataques russos. Agora, com os russos recuperando terreno, o jogo de xadrez estratégico continua. Como essas manobras moldarão o conflito mais amplo? À medida que pivotamos para o Teatro do Norte, as regiões de Kursk e Sumy revelam um complexo mosaico de operações militares. Aqui, o exército russo fez progressos modestos, mas significativos, avançando de Navien para Rupanchina, capturando 15 quilômetros quadrados de território. Embora menor em escala em comparação às semanas anteriores, esse avanço é crucial, pois prepara o palco para a iminente batalha sobre Gogolka. O exército ucraniano, enfrentando probabilidades formidáveis, fortaleceu suas defesas em Gogolka, uma cidade que agora se mantém como uma fortaleza crucial. Combates intensos ocorrem nos arredores, com forças ucranianas e russas travadas em um feroz confronto. Gogolka é um dos poucos locais restantes sob controle ucraniano em Kursk, junto com Levka, Oesiagevo e Gornal, onde as forças russas se aproximam. A importância estratégica desses locais não pode ser subestimada. Se os russos tiverem sucesso, as ramificações para a Ucrânia podem ser profundas. Gogolka resistirá ou sucumbirá ao avanço russo implacável. Essas batalhas não são apenas sobre território, mas sobre o próprio espírito de resistência e as complexidades da guerra moderna. Agora, enquanto continuamos a desvendar a história, considere as implicações mais amplas desses movimentos militares. O exército ucraniano enfrenta desafios significativos, desde restrições logísticas até disparidades tecnológicas em drones e armamentos. Esses fatores prejudicaram sua capacidade de manter posições defensivas, e tanto fontes ucranianas quanto russas sugerem que a batalha por Kursk pode estar se aproximando de sua conclusão. No entanto, a guerra é imprevisível, muitas vezes desafiando expectativas. Surpresas podem e acontecem, alterando o curso dos eventos. Por quanto tempo as forças ucranianas podem suportar nessas cidades fronteiriças? E o que pode inclinar a balança de um lado ou de outro? As respostas permanecem elusivas, envoltas na névoa da guerra. Enquanto isso, os rumores crescem sobre a potencialidade de uma nova ofensiva russa, possivelmente mirando a região de Sumy. Circulam rumores de acúmulo de tropas, sugerindo futuros confrontos. Isso poderia ser um prelúdio para uma campanha mais ampla? Ou é uma manobra estratégica, destinada a enganar e confundir? Enquanto ponderamos essas possibilidades, é crucial permanecer atento aos sinais que emanam de Kursk e Sumy. O cenário do conflito está em constante mudança, e as decisões tomadas nesses momentos
podem ter consequências de longo alcance. Portanto, enquanto trazemos essa narrativa a um fechamento, considere o contexto mais amplo e as histórias humanas por trás das manchetes. O que significa viver na borda de tamanha incerteza, onde cada dia pode trazer novos desafios, novos medos e novas esperanças? E enquanto reflete sobre essas questões, lembre-se de que permanecer informado e engajado pode ser uma ferramenta poderosa para entender as complexidades do nosso mundo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada hoje. Seu apoio e curiosidade nos impulsionam a explorar essas histórias com profundidade e insight. Até a próxima vez, fique seguro, fique informado e continue questionando o mundo ao seu redor. Enquanto continuamos nossa exploração do conflito na Ucrânia, a narrativa se desenrola com um senso de urgência e antecipação. Os eventos nas regiões de Kursk e Sumy não são incidentes isolados, mas componentes críticos de um quebra-cabeça estratégico maior. Imagine uma paisagem onde cada movimento, cada decisão, carrega o peso de uma mudança potencial. Aqui, o exército russo, tendo avançado na captura de território entre Navin e Rupanchina, está posicionado em um ponto crucial. Esses 15 quilômetros quadrados, embora aparentemente modestos, representam uma base estratégica à medida que a batalha por Gogolka se intensifica. As forças ucranianas, cientes das apostas, se entrincheiraram em Gogolka, transformando-a em um bastião de resistência. O ar está denso com tensão enquanto ambos os lados se envolvem em combates ferozes, cada um disputando o controle sobre esse local crítico. A importância de Gogolka é amplificada por sua posição como um dos últimos ucranianos na região de Kursk. Com Levka, Oesiagevo e Gornal também sob ameaça, as implicações de sua possível queda são profundas. Caso os russos tenham sucesso, isso poderia sinalizar uma mudança decisiva no controle da região. Mas Gogolka resistirá ao ataque ou se tornará outro capítulo na história do avanço russo? Além dos confrontos imediatos, a paisagem estratégica mais ampla chama a atenção. O exército ucraniano enfrenta desafios assustadores, desde obstáculos logísticos até desvantagens tecnológicas. Esses fatores corroeram sua capacidade de manter posições e sussurros sobre o fim da batalha por Kursk se tornam mais audíveis. No entanto, a guerra é inerentemente imprevisível, com potencial para desenvolvimentos inesperados, sempre à espreita nas sombras. Por quanto tempo as forças ucranianas podem resistir nessas cidades disputadas? A resposta é incerta, mas a resiliência demonstrada até agora é um testemunho de sua determinação. No meio deste drama em desenvolvimento, cresce a especulação sobre uma potencial ofensiva russa mirando a região de Sumy. Relatórios sugerem um acúmulo de tropas, indicando possíveis futuras operações. Isso é um prenúncio de uma campanha maior ou apenas uma manobra estratégica destinada a semear confusão entre as defesas ucranianas? As respostas permanecem ambíguas, mas as implicações são significativas. A região de Sumy, já testemunhando incursões como a recente entrada na cidade de Bivka, está em uma encruzilhada. A possibilidade de um empurrão russo intensificado é grande, e o impacto potencial na região pode ser transformador. Enquanto ponderamos sobre esses desenvolvimentos, é essencial permanecer vigilante e atento às dinâmicas em mudança do conflito. O cenário da guerra está em constante evolução, com cada decisão, cada batalha, moldando o curso dos eventos. As histórias humanas entrelaçadas com esses movimentos militares são complexas e profundas. O que significa para aqueles que vivem à sombra do conflito, onde cada dia traz novos desafios e incertezas? Enquanto navegamos por este intricado mosaico, considere a resiliência e a fortitude necessárias para suportar tais provações. A coragem daqueles na linha de frente, a perseverança dos civis pegos no fogo cruzado, todos contribuem para a narrativa mais ampla de resiliência e esperança. Enquanto concluímos este capítulo, reflita sobre o poder de permanecer informado e engajado. Ao entender as complexidades desses eventos, podemos obter insights sobre as forças mais amplas que moldam nosso mundo. Obrigado por seu interesse contínuo e apoio. Juntos podemos explorar essas histórias com profundidade e nuance, buscando desvendar as intricácias deste conflito.
Até a próxima, mantenha-se curioso, mantenha-se engajado e continue questionando o mundo ao seu redor. Enquanto nos aprofundamos ainda mais nos eventos que se desdobram na Ucrânia, a narrativa nos leva ao coração de um conflito que é tanto dinâmico quanto repleto de incertezas. As regiões de Kursk e Sumy emergiram como pontos críticos nesse confronto contínuo, cada uma com seu próprio conjunto de desafios e implicações estratégicas. Imagine uma paisagem onde cada decisão, cada movimento, pode alterar o curso da história. Os avanços recentes do exército russo entre Navien e Rupanchina oferecem um vislumbre das complexidades da guerra moderna. Esses 15 quilômetros quadrados, embora aparentemente modestos, prepararam o palco para uma intensa confrontação sobre Gogolka. Aqui, as forças ucranianas estabeleceram uma defesa formidável, cientes de que o destino da cidade poderia ter repercussões significativas para a região. A batalha por Gogolka não é apenas um confronto militar, mas um símbolo de resiliência e determinação. À medida que as forças russas avançam, os defensores ucranianos mantêm suas posições, ambos os lados plenamente conscientes das apostas envolvidas. A importância estratégica de Gogolka é sublinhada por sua posição como uma das últimas cidades sob controle ucraniano na região de Kursk. Com Levka, Oesiegevo e Gornal também ameaçadas, a potencial queda desses locais poderia marcar uma mudança crucial de controle. A pergunta permanece: Gogolka resistirá ou se tornará um testemunho dos avanços russos? Além das batalhas imediatas, a paisagem estratégica mais ampla se agiganta. O exército ucraniano enfrenta desafios significativos, desde restrições logísticas até disparidades tecnológicas. Esses fatores comprometeram sua capacidade de manter posições defensivas, com tanto fontes ucranianas quanto russas sugerindo uma conclusão iminente para a batalha por Kursk. No entanto, a imprevisibilidade da guerra deixa espaço para surpresas. Quanto tempo mais as forças ucranianas conseguirão sustentar suas defesas nessas cidades sitiadas? A resposta é incerta, mas sua resiliência e determinação têm sido evidentes ao longo deste conflito. No meio desses desenvolvimentos, cresce a especulação sobre uma potencial ofensiva russa visando a região de Sumy. Relatórios de acúmulo de tropas sugerem a possibilidade de futuros confrontos. Isso poderia ser o prenúncio de uma campanha mais ampla, ou é uma manobra estratégica projetada para enganar as defesas ucranianas? As respostas permanecem evasivas, mas as implicações são profundas. A região de Sumy, já experimentando incursões como a recente entrada na cidade de Bivki, encontra-se em um ponto crítico. A perspectiva de um empurrão russo intensificado é grande, com o potencial de remodelar a paisagem geopolítica da região. Ao considerarmos esses eventos, é vital permanecer vigilante e atento às dinâmicas fluidas do conflito. O teatro da guerra está constantemente evoluindo, com cada decisão, cada batalha, deixando uma marca indelével no curso dos eventos. As histórias humanas entrelaçadas com esses movimentos militares são complexas e comoventes. O que significa para aqueles que vivem no meio do conflito, onde cada dia traz novos desafios e incertezas? Enquanto navegamos por este intricado tapete, a resiliência e a força necessárias para suportar tais provações tornam-se evidentes. A coragem daqueles na linha de frente, a perseverança dos civis pegos no fogo cruzado, todos contribuem para uma narrativa mais ampla de esperança e resistência. Enquanto trazemos esta narrativa a um fechamento, reflita sobre o poder do engajamento informado. Ao entender as complexidades desses eventos, ganhamos insights sobre as forças mais amplas que moldam nosso mundo. Obrigado por seu interesse contínuo e apoio. Juntos podemos explorar essas histórias com profundidade e nuance, buscando desvendar as intrincácias deste conflito. Até a próxima, mantenha-se curioso, mantenha-se engajado e continue questionando o mundo ao seu redor.